Fala rapaziada, beleza? Sempre Buda Trader na área. No vídeo de hoje, pessoal, mais um vídeo super especial para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. E hoje é um dos vídeos especiais mesmo, tá? Onde eu vou passar para todos vocês uma das estratégias que me fizeram faturar cerca de 37 mil reais, tá? Na semana passada, que é uma estratégia que a galera tá doida procurando, tá? E também hoje mesmo eu consegui fazer cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações A3, 7x3. Foi o meu resultado de hoje. Eu abri 9 operações, tive 3 loss e 7 vitórias, o que foi o suficiente para eu sair de $1.000 para aproximadamente 5.251, que dá automaticamente, se a gente for olhar a cotação do dólar atual de hoje, tá? A gente fez 4.000, deixa eu ver, $251, ou seja, em torno de 21 mil reais. Totalizando tudo, desde que eu comecei a operar nessa corretora e desenvolvi essa técnica junto com a galera aqui do escritório, eu consegui faturar cerca de 50 mil reais, beleza? Tem algumas variações dessa técnica, tá? E eu vou trazendo essas variações também, só que eu quero pedir para que vocês batam a meta de like. Qual vai ser a meta de like para este vídeo? 1000 likes, eu trago outro vídeo falando sobre essa técnica. Nossa, Sniper, é uma meta muito grande, meu Deus, será que a gente não vai conseguir bater? Cara, dá para todo mundo bater essa meta, só você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para você não perder, obviamente, o próximo vídeo, que vai ser da complementação dessa estratégia e de outras estratégias também que eu vou estar trazendo para a corretora Coltex, tá? É uma corretora nova que eu descobri. Ela foi indicada para mim até pelos meus próprios seguidores e inscritos que já estavam operando nela, tá? Que inclusive, se você quiser estar fazendo o seu cadastro dentro da corretora também, tá? E tá testando na conta demo, é só você ir aí no link dos comentários que você vai estar pegando o link para poder estar fazendo o seu cadastro na conta demo, beleza? Lá você também tem como escolher logo na hora do cadastro qual vai ser a sua conta, a moeda da conta e tal. Eu escolhi a minha para ser dólar. Tô gostando bastante de operar em dólar e é isso aí, beleza? Bate a meta de like. Esse é um dos operacionais que me fez faturar bastante grana em pouco tempo, tá? E eu demorei um pouco para trazendo ela, por conta que a gente estava catalogando, estava testando, estava vendo se realmente era funcional no médio e longo prazo. E logo depois que a gente verificou isso, a gente conseguiu ter uma estratégia muito top que a gente pode estar trabalhando. Observações: se você não aplicar com um bom gerenciamento, obviamente não vai dar certo. Não importa qual seja o operacional, não importa se você tenha 99% de acerto. Aquele 1% é o suficiente para quebrar sua banca caso você seja um trader indisciplinado. Beleza? Então vamos lá para a aula, que a aula é muito top, tá? E outra coisa, esse é um operacional bastante, como que eu posso dizer? Bastante tenebroso, tá? Para corretora. Porque se vocês forem ver um vídeo antigo que eu postei aqui para vocês, tá? A corretora simplesmente me entrou em contato comigo, pediu para me parar de operar, porque estava operando muito, estava fazendo muita grana, mas mesmo assim até então minha conta não foi bloqueada, não aconteceu nada, tá? Tô sacando normalmente. Mas enfim, eu peço para que vocês batam essa meta de like, é muito importante. E vamos para o vídeo, vamos deixar de delongas. O operacional é muito simples, tá? Vocês vão aprender muito rápido, é para iniciante, é para quem já opera, é para vocês testarem e ver o que é que vocês acham, tá? Primeira indicação, o que eu faço, já anota no seu caderninho aí ou no seu celular, caso você esteja anotando todo o conteúdo dessa aula. Já anota aí o seguinte: sempre operar no OTC dessa corretora Coltex, tá? Não funciona em outras corretoras, só funciona na Coltex, tá? Sinto muito se você opera em Option e ainda não testou novas corretoras porque você é acomodado, não quer diversificar o seu capital, tá? Mas só funciona para Coltex, beleza? Então, o que acontece? Como vocês devem estar trabalhando com esse operacional? Primeiramente, em OTC,
Segundamente, você precisa saber analisar a tendência, tá? O que é que pode te ajudar? Uma média móvel em EMA período 21 para que você possa estar analisando a tendência. Então você simplesmente vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, deixa eu passar para o lado aqui. Tá vendo? Esse negocinho aqui, ó. Deixa eu pegar até o ponto fixo para poder estar dando alguns zooms para vocês. Ó, você vai vir aqui, ó. Opa. Deixa eu abrir aqui o ponto fixo, rapaziada. Você vai vir aqui, ó, nessa funçãozinha aqui, ó. Tá certo? Você clica aqui para que você possa estar adicionando novos indicadores, tá? E aí você vai escolher simplesmente o Moving Average, que é a nossa média móvel, e você vai colocar aqui, clicar aqui na configuração dela, tá? Da média móvel, e você vai simplesmente colocar ela no período 21, tá? E uma média móvel EMA, beleza? Após você ter feito isso, ela vai aparecer aqui no gráfico. Você pode definir também a cor que você desejar, tá? E o que acontece? Essa média móvel vai te ajudar a analisar a tendência atual do gráfico, tá? E como é que funciona a partir desse momento? Você, por exemplo, pode estar com o gráfico assim ou com o gráfico em zoom, né? A única coisa que você precisa é que tenha 3 velas dentro de um quadrante, tá? O que é que são os quadrantes? Tá vendo essas linhas aqui, ó? Olha só. São vários quadrados, tá vendo? São vários quadrados. Dentro desse quadrado tem que ter apenas 3 velas. Observa. Dentro desse quadrado aqui, ó, rapaziada. Dentro dos quadrados que a gente botou nesse nível de zoom, tá? Você pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 velas. E isso a gente não quer. A gente quer 3 velas. Então você dá mais um, tá? Agora vamos contar novamente. Ó, 1, 2, 3. Pronto. Quando ficar 3 velas por cada quadrante, você simplesmente está no período certo, tá? E outra coisa, você tem que estar operando nesse operacional em 1 minuto, tá? O período de cada vela tem que estar 1 minuto. Observe que todos os quadrantes, depois de você colocar esse zoom, eles vão ter 3 velas, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E assim sucessivamente. E agora, o que que você precisa estar fazendo? É muito simples, tá? Agora você simplesmente precisa estar analisando as velas que estão dentro desse quadrante e simplesmente entrando contra ou a favor da maioria das velas, tá? Como assim, Sniper? Por exemplo, quando que você vai operar a favor da maioria das velas? Quando o gráfico se estiver simplesmente em tendência daquele padrão. Por exemplo, aqui vocês podem ver que temos 1, 2, 3 velas vermelhas e o gráfico realmente está em tendência de baixa. Pô, o microfone deu uma caidinha aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. E o gráfico estava em tendência de baixa. Então, o que que acontece? Se aconteceu essa ocasião, o que que você tem que fazer é entrar a favor da tendência, tá? Porque a gente não pode operar contra a tendência também. Então, por exemplo, aqui a gente teve 1, 2, 3 velas vermelhas, tá? Deixa eu até passar eu aqui um pouquinho pro lado para vocês possam enxergar. 1, 2, 3 velas vermelhas. Então, esta quarta você deveria entrar a favor dessa tendência de baixa. Por quê? Porque as nossas médias móveis estão indicando uma baixa. E quando eu devo estar operando com a alta, Emerson? Quando simplesmente o gráfico estiver num padrão de alta e a maioria também dentro do quadrante estiver de alta, tá? Olha só. Você pode observar que dentro desse quadrante a gente teve 1, 2, 3 velas verdes, tá? E o gráfico sim está seguindo a tendência de alta. Então a gente deve entrar a favor da maioria. Então aqui a gente simplesmente entraria comprado, tá certo? E é basicamente isso, tá? Quando é que acontece os LOIs nessa estratégia? Quando simplesmente o gráfico ele muda de direção e ele simplesmente faz uma reversão de tendência. Observe aqui, tivemos 1, 2, 3 velas verdes e assim, mesmo assim a gente estava em tendência de alta. Mas olha só o que aconteceu. Se a gente fosse entrar a favor ainda da alta, tá? Aconteceria que a gente tomaria um loss. Tá? Então isso é um filtro muito interessante que vocês precisam analisar. É mais importante vocês analisar como daria loss do que você simplesmente ficar apenas focando de quando seria um in. Então, quando o gráfico ele está cansado na questão de
de tendência, né, seguindo bastante tendência, já ficou cansado e ele vai começar a cair, faz uma reversão de tendência, né, ela é a hora que vai nos dar as lojas, se a gente for operar a favor da maioria, tá? Como a gente deve estar trabalhando, só para resumir para vocês. Quando o gráfico está em tendência de alta, a gente deve estar trabalhando com a favor da maioria. Quando o gráfico está em tendência de baixo, a gente também deve estar operando a favor da maioria. Quando o gráfico está lateralizado, a gente trabalha a favor da minoria. Então, como assim, Sniper? Olha só, aqui o gráfico ficou um pouco lateralizado. Observe que ele formou um suporte. Estou traçando uma linha aqui só para que vocês possam estar visualizando. Olha só, o gráfico formou um suporte aqui nessa região. Tá? Olha só. Formou um suporte, então isso indica que, pelo menos, mesmo que momentâneo, o gráfico ele está trabalhando ali com a lateralização. E você observa que logo depois o gráfico fez uma possível gatilho de reversão de tendência, aonde a sua maioria foi verde e o gráfico estava em tendência de alta e simplesmente veio uma vela vermelha, ou seja, uma vela negativa. Tá? Mas aí o mercado entra em modo de lateralização e é aqui nesse exato momento que a gente vai estar trabalhando a favor da minoria. Então o que é que acontece? Ó, a gente teve uma vela verde e duas velas vermelhas. Então a gente está vendo aqui que a maioria foi de velas vermelhas dentro desse quadrante. Então a gente simplesmente vai entrar ao contrário da maioria, ou seja, a favor da minoria, que seria de compra, e a gente teria a vitória. Aqui se repete novamente. A gente teve uma vela vermelha dentro desse quadrante e duas velas verdes. Como o gráfico está lateralizado, a gente vai estar trabalhando a favor da minoria. Então, se a minoria foi vermelha, a gente vai entrar com a venda, tá? E aqui, novamente, vocês podem observar que a gente teve aqui, dentro desse quadrante, duas velas vermelhas e uma vela verde. E observe que o gráfico, neste exato momento, já fez uma curva na nossa média móvel. Ou seja, ele já está seguindo uma tendência. Então, observam o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, peraí, deixa eu excluir essa linha, que não é a linha que eu quero, é a linha de trend. Olha só. A partir desse momento aqui, ele já construiu um topo menor do que o outro, tá? E vocês observam que já está em tendência de queda, tá? Então, a gente vai estar trabalhando a favor da maioria. Então, observa, tivemos duas velas vermelhas, tá? Olha só, dois toques aqui, ó. Um toque, dois toques, tá? E aqui estava dentro do quadrante ainda do meio, ó. Olha só. Uma, duas, três. Maioria vermelha. Tendência de queda. O que a gente acontece? Entra a favor da maioria, que ou seja, a gente vai entrar vendido também. Vamos contar de novo. 1, 2, 3. Aqui a gente pode observar que a maioria foi vermelha, tivemos apenas uma vela verde e observa o seguinte, a gente tem que entrar ainda assim a favor da maioria, porque o gráfico está em queda, então a gente teria uma vitória aqui. Então, só para ficar mais claro para vocês, bora abrir algumas operações? Então vamos lá, tá? Observe o seguinte, o gráfico nesse exato momento, ele está lateralizado. Observe o seguinte, ó, ele já formou um suporte aqui embaixo, tá vendo? Ele já formou um suporte, então, ou seja, um breve indicativo de que o gráfico está em tendência de queda, tá? Ou tá lateralizado, desculpa. Observa, então aqui a gente tem que entrar a favor da maioria, tá? Que o gráfico, se o gráfico está lateralizado, a gente tem que simplesmente entrar contra a maioria, ou seja, a favor da minoria. Por quê? Porque o gráfico está lateralizado e, como eu falei, a gente vai operar com a minoria. Eu me confundi aqui. Então aqui era para a gente entrar comprado, tá? Nessa posição aqui. Eu estava muito com o pensamento na questão da estrutura de queda. Mas como eu falei, tracei as linhas horizontais aqui para mostrar que é um suporte, tá? E que a gente iria trabalhar simplesmente a favor da minoria quando o mercado está lateralizado, tá? Vou abrir aqui algumas operações só para que eu possa mostrar para vocês, tá, rapaziada? Então, rapaziada, vou mostrar aqui para vocês algumas operações com esse operacional, tá? Olha só. Pegando a operação de queda. Beleza? Ah, por que operação de queda? Porque eu estou operando a favor da maioria, tendência de queda. 3 velas dentro do quadrante vermelha, ou apenas uma verde. Eu operei a favor da maioria. Vamos aguardar aí, tá? Entrando com $1.000 na operação.
em torno a aproximadamente 5 mil e poucos reais, tá? Falta apenas 30 segundos para finalizar a nossa ordem, obedecendo direitinho. Cinco segundos e lucro no bolso, tá? E é basicamente isso, rapaziada. Se o gráfico ele está em tendência de queda, média móvel está confirmando essa tendência de queda e a maioria foi queda, ou seja, velas negativas, velas vermelhas, você entra a favor da maioria. Se o gráfico tivesse em tendência de alta, tivesse a maioria dentro dos quadrantes das 3 velas verdes, você operaria com compra. Se o gráfico está lateralizado, você vai operar de contra a maioria, ou seja, a favor da minoria. Então, se a maioria for vermelha, você vai simplesmente entrar com compra, tá? Com o gráfico lateralizado, beleza? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no meu Instagram, que é o @snapperbuda, onde eu mostrei na íntegra toda essa alavancagem, vocês podem estar observando lá. Também tem uma surpresinha para todos vocês, tá certo? É basicamente isso, @snapperbuda, me segue lá, tamo junto, valeu, fui!